Seguimos em escatologia em tempos de crise. Estamos no livro de Apocalipse. Vamos iniciar o capítulo 13. Vamos falar sobre o anticristo. Mas antes de falarmos do anticristo, vamos dar uma pequena introdução com relação ao anticristo. É verdade que eu já falei com relação ao anticristo nesta mesma série com relação ao texto de Paulo de 2 Tessalonicenses. O vídeo vai estar aqui. Você pode fazer link ali e aí então você acessa. São várias mensagens sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas desta vez eu quero fazer uma comparação usando o texto de 1 de João capítulo 2 e ao mesmo tempo também uma pequena volta à 2 de Tessalonicenses. Por que esta introdução? Porque quando nós vemos o capítulo 13, nós vamos ver a trindade satânica. Nós vamos ver o dragão, a besta e o falso profeta, que é uma representação bem barata, não? Para usar um termo menos ofensivo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nos leva a pensar um pouco sobre essa natureza do anticristo. Então, 1 de João, capítulo 2, a partir do verso 18, vai nos dar uma linha de pensamento sobre o anticristo que é muito interessante, que nós devemos levar em conta na hora de estudar o texto que vem a seguir. Então vamos lá, 1 de João, capítulo 2, versos 18 ao 19. Ele fala assim: filhinhos, já é a última hora. Já fala que a última hora, nós já sabemos, e eu já falei isso também na última mensagem, e foi uma das primeiras mensagens desta série, os tempos do fim iniciam com Jesus. Já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o anticristo, assim como o próprio Jesus terá seus profetas que anunciarão ou pré-anunciarão a sua chegada. Nós sabemos ao longo da Bíblia as profecias com relação a Jesus, Gênesis capítulo 3, e dali por diante, até Malaquias, nós temos, até Malaquias nada, até João Batista, nós temos profetas falando sobre Jesus, sobre sua missão, o servo sofredor de Isaías, o Redentor, o ancião de dias. Nós temos muito, assim, um descendente de Davi, estrela da manhã, muita referência com relação a Jesus. E João está dizendo que na história veremos muitos anticristos se levantarem. E a ideia de João é que os anticristos, pelo visto, fala assim, eles saíram de nosso meio. Os anticristos saíram do meio da igreja, porque para João, os anticristos que prefiguram o anticristo de Apocalipse 13 não eram líderes políticos, eram líderes religiosos, apóstatas, pessoas que apostatariam da fé e por isso então eles se afastariam do Senhor. Anticristo quer dizer contrário a Cristo, e o apóstata, e na primeira carta de João, João vai falar muito disso, daqueles que não confessavam Jesus como vindo em carne. João fala que eles eram os apóstatas, porque era a apostasia reinante no tempo de João. Eles negavam a humanidade de Jesus. Hoje as pessoas negam a divindade de Cristo, naquela época negavam a humanidade de Jesus. Você vê que sempre a pessoa de Cristo tem sido um ponto chave para os heréticos. E aí então João então João compara os anticristos com os apóstatas e cria esse vínculo religioso então entre o anticristo e o próprio cristianismo. Então leva em conta isso. Há uma união, uma deturpação do cristianismo na pessoa do anticristo. O anticristo então, se os profetas que prefiguram o anticristo, os anticristos de João, eram apóstatas, nada pode nos levar a pensar o contrário com relação ao próprio anticristo. Então o anticristo vai conhecer a verdade, ele vai ter pleno conhecimento da verdade, ele vai saber quem é Jesus, ele vai saber questões da fé, mas ele será um apóstata.
Então veja o seguinte, vamos levar o texto de João por extensão, ok? Na extensão do raciocínio dele, porque João nos permite fazer isso. Todo apóstata, nos dias de hoje, porque João fala, eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. Então quer dizer, se isso permanece, se as palavras de João permanecem inalteradas, que devem permanecer, é a palavra de Deus, então todo apóstata nos dias de hoje prefigura o anticristo que virá. Então pense nessa firmeza das palavras de João. E vamos para o verso 22 do capítulo 2. Porque fala assim, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Então veja, pai e filho, ele vai mostrar essa relação, ele nega o pai, ele nega o filho. E eu falei, lembre que eu falei no começo, que a trindade satânica é o dragão, a besta e o falso profeta. E quando nós, então, vejamos o texto de Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ver que esta negação do pai e do filho acontece com o anticristo no capítulo 13. É quase que este texto vai ser a chave, como esse código que vai desvendar o mistério do capítulo 13 de Apocalipse. Este texto de 1 de João 2,22 é importantíssimo para interpretar o texto do capítulo 13, porque é isso que o anticristo vai fazer. Ele vai negar o pai, ele vai negar o filho, porque quem nega o espírito é o falso profeta. Então, neste relacionamento do dragão e o anticristo, há uma representação maligna entre o pai e o filho. Então, ali, mais uma vez, o caráter religioso do anticristo. O anticristo será um ser religioso que vai usar o cristianismo para seus próprios fins. Ele vai ser um apóstata. E aí nós temos que ir, então, para a série da blasfêmia contra o Espírito Santo sobre a apostasia. Vou deixar o link aqui também para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você também pode assistir após esta mensagem. Então, essa operação, então veja mais uma vez, a apostasia então andante, a apostasia vem andando e vai mostrando então o caráter do anticristo. Essa maneira, e perceba como os apóstatas conseguem seduzir as pessoas, como o apóstata consegue convencer as pessoas com muita facilidade. Quão difícil é que as pessoas ouçam a sã doutrina, quão difícil é que as pessoas atendam a mensagem do Evangelho, entreguem sua vida a Cristo da maneira como a Bíblia fala. É muito mais fácil para as pessoas, pelo visto, atentar para aquilo que fala o seu coração, aquilo que realmente eles desejam ouvir. O anticristo vai fazer isso. Nesse revestimento religioso, o anticristo construirá o seu império político? Sim, mas ele começará estabelecendo bases religiosas, fundamentos religiosos. E ali então nós vamos para o texto o texto de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Por quê? Porque esse mistério, essa operação do anticristo já acontece no nosso meio. Paulo, então, aos Tessalonicenses, fala, 2 de Tessalonicenses 2,7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu já falei desse texto na série, já indiquei anteriormente o que detém o anticristo, já falei sobre isso, não vou entrar nesse assunto hoje. Mas o que vemos então no texto de João e Paulo é que justamente o anticristo operará no âmbito religioso. Esse mistério da iniquidade já opera. Vejam, vem operando desde os tempos de Paulo, desde os tempos de João, de Pedro. João falou, não, já há anticristo no meio de nós, já o tempo do fim chegou. E Paulo fala, o mistério da iniquidade já está andando. Esse mistério da iniquidade, quando nós vemos, Paulo chama, é claro, o anticristo do iníquo, justamente vem aquela ideia de que vai permitir, então, vai permitir uma vida licenciosa, que o pecado possa fluir e correr com tranquilidade. Mas como isso acontece? Quando a fé é deturpada. Porque algo que controla a maldade, a iniquidade no mundo, justamente são as leis, por um lado, mas por outro lado, o senso religioso.
porque a fé vai trabalhar muito isso. A fé se estabelece como barreiras morais nas pessoas, principalmente o cristianismo, que é uma religião moral. Apesar de que as pessoas falam que o cristianismo não deveria ser moralismo e tudo aquilo, e é verdade, nós não podemos pensar no cristianismo como preceitos morais somente, mas o cristianismo tem preceitos morais, só que isso é consequência da vida cristã, é uma consequência do novo nascimento e não é o fim em si mesmo, mas é necessário. Vamos ressaltar isso. Mas o que vai fazer o anticristo? Ele vai, então, criar um estilo de vida moralista para que as pessoas entrem por ali. E o que acontece hoje dessa espiritualidade sem Deus, que acontece muito nas nossas igrejas, que se vê muito na pregação da autoajuda, no coaching, onde a pessoa consegue alcançar os seus objetivos sem Deus porque ela pode, porque ela consegue, porque ela tem esse poder. Então, o anticristo vai trabalhar isso, ele vai mexer nessa área. Eles atuarão iniquamente. Ali é claro que, quando nós vemos isso, nós temos que ir então para Daniel capítulo 11. Porque no Daniel capítulo 11 nós veremos essa mistura de fé e política do anticristo. Daniel capítulo 11, versos 31 e 32, ele fala assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel fala, é claro, aponta para Antíoco Epifanes, aquele da linhagem, não? dos seleucidas, que seria o maior tipo de anticristo para os judeus. Ele conseguiu impor seu poder sobre os judeus nessa briga entre os seleucidas e os ptolomeus, que o capítulo 11 de Daniel vai mostrar muito bem. E sendo grego, então, ele tentou profanar o culto ao Senhor oferecendo uma porca no templo. Porque a porca poderia se oferecer no templo grego, e ele fez isso sabendo também que o porco era um animal considerado imundo e que não poderia se oferecer como sacrifício. Ele fez isso com todo entendimento. Ali ele perverteu o culto. E aqueles, como fala ali, os violadores da aliança, ele vai conseguir pervertê-los, mas o povo de Deus se levantará. E aí a história vai mostrar a rebelião dos macabeus. Por outro lado, tem outros textos de Daniel que fala que ele se levantará como Deus, procurando ser adorado, procurando ser louvado. O Antíoco Epifanes, para a literatura judaica, para os leitores judeus de João, e o Jesus vai falar de Antíoco Epifanes em Mateus 24, porque Jesus vai usar a abominação desoladora. Justamente ele vai ser uma representação muito boa do que é o anticristo, porque ele perverte o culto ao Senhor, se estabelece como Deus, usando como fundamento um sincretismo entre a fé judaica e os deuses gregos, e vai impor isso dentro da comunidade de Israel. E ele vai querer, então, helenizar a comunidade de Israel para conseguir os seus fins. Mas aí, é claro, a Bíblia vai mostrar que se levantarão muitos, como fala o verso 32, seriam os macabeus, que lutaram contra ele e no final venceram. Mas o que nós podemos pensar sobre esta introdução e por que então a importância desta introdução? Porque nós temos que retirar um pouco a ideia de que o anticristo é um ser meramente político, porque ele será, mas isso será consequência do primeiro âmbito religioso na qual ele vai entrar. Então muitos anticristos se levantaram, estão se levantando, mas não pensem no anticristo como um ser político, pensem no anticristo como um ser religioso. E ali nós vemos, então pense agora na quantidade de heréticos, de apóstatas que vêm se levantando ao longo da história. Pense um pouco o que as heresias enfatizam mais. E comumente as heresias vão atingir mais o que João fala, o Pai e o Filho. É verdade que hoje nós temos heresias com relação ao Espírito Santo, tem seitas que negam a divindade do Espírito, o Espírito como pessoa. É verdade, mas isso é minoria. A maioria das heresias atingem a dupla natureza de Jesus, como Deus, como homem, negando a divindade, ora negando a humanidade, negando a suficiência do seu sacrifício na cruz, negando o fato da cruz, ou
condição, a natureza expiatória da morte de Jesus, mas sempre vai ter isso, o pai, filho, o relacionamento deles, aí vem então as maneiras de entendimento heréticas da Trindade. Então, essa é a questão. O anticristo vai ser um ser que vai distorcer, vai deturpar o cristianismo. E ele vai misturar então essa fé sincrética e vai se envolver na política e vai atingir seus objetivos. Essa parte da fé e da fé e da política, João vai mostrar no capítulo 13. Por isso que hoje, mais do que nunca, nós devemos focar nossa segurança de fé no Senhor. Nós não podemos confiar nos apóstatas, pelo amor de Deus. Fuja da apostasia, fuja. Não escute, não compartilhe, nem sequer 30 segundos, nem 5 segundos, mesmo que pareça bom. Apóstata é apóstata. Se você consumir um pouco de veneno ou consumir muito veneno, você está se contaminando. É a mesma questão. Não acredite em falsos cristos, falsos messias, falsos profetas, salvação vinda da mão do homem. Esqueça disso. A esperança do cristão não está neste mundo, está no Senhor. A esperança nossa é novo céu, nova terra, onde haverá justiça plena, haverá alegria infinita, não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá pranto. Mas até então, a nossa esperança sempre será Jesus. Então foque em Cristo, não coloque sua esperança nos homens. Por isso que a importância de não misturar a fé com a política, porque o anticristo vai fazer isso. Então fica de olho. Agora sim, na próxima mensagem, entramos de vez no capítulo 13 do Apocalipse. Então, escatologia em tempos de crise, por aqui conclui. Até uma próxima oportunidade. Faça sua inscrição aqui no canal, coloque aí as atualizações, compartilhe conosco de tanto que nós temos aqui já, aqui em Escatologia em tempos de crise e o que nós temos também mais na frente. Que Deus te abençoe. Escatologia em tempos de crise conclui por aqui.